Fala galera, com vocês de novo aqui o professor Joadson no projeto Terceirão Não Tira Férias, plataforma Gonçalves Dias. Em mais um vídeo aqui com vocês do assunto termologia, tá? Na questão número 2, a gente está com o assunto de dilatação, tá? Escolhi uma questão bem legalzinha para a gente fazer alguns comentários sobre o assunto de dilatação. Vamos para a questão? Um estudante de física mediu o comprimento de uma haste de latão com uma fita métrica de aço. Ambas inicialmente na temperatura de 25 graus Celsius. O resultado dessa medição é de 100 centímetros. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação térmica linear do latão é de 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, e que o coeficiente de dilatação térmica linear do aço é de 10 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, a diferença entre os comprimentos da haste de latão e da fita de aço, quando ambas encontram-se a menos 5 graus Celsius, é igual a... Aí tem as opções ali. Ok, gente, é uma questão de dilatação, certo? Ela aborda esse tema aí, dilatação. A dilatação ela pode ser de três maneiras. Ela pode ser linear, quando consideramos a dilatação apenas de uma dimensão, que seria o comprimento. Ela pode ser superficial, quando consideramos a dilatação de duas dimensões, tá? Que seria a dilatação de uma área. E pode ser considerada as três dimensões, que é a dilatação volumétrica, que é a dilatação do sólido todo, do volume, ok? Para cada uma dessas dilatações, tem uma fórmula. Só que a fórmula, em seu modo, em sua estrutura, ela é repetitiva. Essa questão aí, ela fala de dilatação linear. Os corpos, quando eles aquecem, eles aumentam as suas dimensões. E quando eles resfriam, ele diminui as suas dimensões. A questão diz que é uma haste de metal, haste de latão, que quando é medida com uma fita métrica, ela marca 100 centímetros. Então, vamos ver um desenhinho aqui, ó. É como se fosse uma haste, aqui eu vou desenhar a haste de latão, tá aqui o latão, e aqui a fita métrica que mediu essa haste, que também é de metal, é de aço. Essa é a fita métrica. Então, inicialmente, elas estão a 25 graus Celsius. Eu adiantei e anotei aqui todas as informações para vocês, ó. Temperatura inicial das duas, 25 graus Celsius. L é o comprimento inicial do latão, 100 centímetros. Para facilitar aí, vamos botar para metro? Então é 1 metro. Talvez facilite na hora da conta. Comprimento inicial da haste de aço, que na verdade não é nem a haste, é a fita métrica. Está ali, a fita métrica também tem 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Só que o latão e o aço, eles não dilatam ou contraem igualmente. Vejam que esse coeficiente que nós chamamos, o coeficiente de dilatação, nesse caso, linear de uma dimensão, ele vai ser diferente para o latão e para o aço. O do latão é maior do que o do aço, é o dobro, turma. Tá? Isso significa dizer o quê? Que quando eu aqueço, a haste de latão vai dilatar 2 vezes mais do que a haste de aço. E quando nós resfriamos isso, a haste de latão vai contrair 2 vezes mais que a haste de aço. Tá? As duas estão a 25 graus Celsius. Quando nós resfriarmos a menos 15 graus Celsius, elas vão diminuir muito de tamanho. Quem vai diminuir mais de tamanho? A de latão ou a de aço? A que tem maior coeficiente, a de latão. Ele pergunta assim, ó, no final, qual vai ser a diferença entre os dois comprimentos? No início, qual é a diferença entre os dois comprimentos? Nenhuma. Mas no final, qual vai ser a diferença entre os dois comprimentos? Então vamos aqui, ó. A fórmula para a gente calcular é assim, ó, variação do comprimento
é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Dá uma frisada nessa fórmula para vocês aqui, ó. A variação do comprimento, a dilatação do comprimento, a contração, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação depende do material, tá? Vocês viram aqui, ó, materiais diferentes, latão e aço, possuem coeficiente de dilatação diferente. Vezes a variação de temperatura, ok? Aí eu vou calcular a variação para esses dois objetos, tá bom? Então vamos aqui, ó. Primeiro para o latão. Tá aqui, ó, para o latão. Vamos calcular a dilatação desse latão. Variação do comprimento do latão vai ser igual ao comprimento inicial do latão vezes o coeficiente de dilatação do latão vezes a variação de temperatura. Percebam que aqui, ó, nós não temos a variação de temperatura, tá? Vou calcular aqui a variação de temperatura que vai servir para os dois. A variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos aqui, ó, variação da temperatura vai ser temperatura final, ó, menos 15, menos a temperatura inicial, 25. Então, fazendo essa continha, menos 15 menos 25, a variação da temperatura, menos 40 graus Celsius. Pronto. Isso aqui vai servir para as duas contas que eu vou fazer, já que a haste de latão e a haste de aço, elas vão sofrer mesmo a variação de temperatura. Por que deu menos 400 aqui, turma? Porque significa dizer o quê? Que diminuiu 400, por que deu menos 40 graus Celsius, perdão. Por que deu menos 40? Porque diminuiu 40 graus Celsius. A temperatura baixou 40 graus Celsius. Bora para a conta? Variação do comprimento da haste de latão vai ser igual, comprimento inicial, 1 metro, vezes coeficiente de dilatação, olha aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 6, 10 elevado a menos 6, variação de temperatura, menos 40. Pronto. Então vamos fazer essa continha agora aqui, ó. Tá? Então vamos fazer a conta aqui, ó. 20 vezes 40, ó, 1 vezes 20 dá 20, agora 20 vezes 40. 2 vezes 4 dá 8. 0 e 0, bota aqui, ó, 2 zerinhos aqui, ó, 2 zeros. Vezes 10 elevado a menos 6. Tá faltando só fazer o joguinho de sinal, ó. Aqui é mais com menos, menos. Então é isso. Qual é a resposta à unidade de medida aqui? Eu coloquei o coeficiente de dilatação, eu coloquei o comprimento inicial em metros. Olha aqui o 1 aqui, ó. Então, a resposta vai estar em metros. Logo, o nosso ΔL... vou botar bem aqui, ó, metros. Bom? Dá pra gente arrumar esse número para ele ficar mais bonitinho. 800 está um número muito grande. Então, vamos arrumar pegando a vírgula que vocês não estão vendo que ela está subtendida e vamos fazer ela se movimentar para poder tirar esses zeros daqui. Aí qual é o macete que eu dou para vocês, turma? Veja só, quando a vírgula se movimentar para direita, você vai diminuir valores no expoente. Quando a vírgula se movimentar para a esquerda, você vai somar valores ao expoente. Mas, Joades, cadê o macete disso aí? Como é que faz para eu lembrar? Lembra, para direita, que começa com D, você vai lembrar que vai diminuir valores no expoente, que também começa com D. Tá bom? Então, se para a direita diminui, para a esquerda vai aumentar. Aí a vírgula está aqui, ó, ela vai vir 2 casas para a esquerda. Como é que é? Aumenta. Então, vamos nós aqui. Então, vai ficar menos, a vírgula vai, ó, vir 1 casa, 2 casas, vai ficar 8,00. Vou botar só 8. Aumenta 2 valores no expoente. Então, vamos botar aqui, ó,
Mais 2, turma. Porque a vírgula veio uma casa, 2 casas. Então, mais 2 lá. Então, menos 6 mais 2, menos 4 metros. Essa foi a dilatação da haste de latão. Agora, vamos para a fita, que é de aço. Bota aqui, ó, para o aço. Como a gente já fez essa primeira, a segunda vai ficar um pouquinho mais rápida. A fórmula é a mesma, ΔL do aço é igual comprimento inicial aço, alfa do aço, variação de temperatura. Vamos lá substituir os valores? ΔL do aço é igual comprimento inicial do aço, daqui ó, 1 metro, vezes coeficiente de dilatação aqui do aço, 10 vezes 10 a menos 6. Pronto, vamos fazer essa continha agora. ΔL do aço, olhando para vocês um pouquinho agora, ó, 1 vezes 10 dá 10. 10 vezes 40, 400, vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Agora, ó, mais com menos, menos. Unidade de medida, metro. E agora, professor, vamos deixar esse número mais bonitinho, vamos deixar ele menor? De novo, ó, 2 casas para a esquerda, então, direita diminui, né? Para a esquerda aumenta, soma 2 valores no expoente. Então vai ficar, ó, menos 4 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Pronto. O que significa dizer essa... Qual seria a interpretação para essas duas contas aí, gente? A haste de latão, essa daqui, ó, quando resfriou, ela diminuiu 8 vezes 10 a menos 4 metros. A haste de aço diminuiu menos, tá? Ela diminuiu só um pouquinho, diminuiu a metade do que a de latão diminuiu, ó. Diminuiu 4 vezes 10 elevado a menos 4. Mas a pergunta é, qual vai ser a diferença entre elas no final? No início, elas eram iguais. E no final, qual vai ser a diferença? Então, repetindo, a de latão diminuiu 8 vezes 10 elevado a menos 4. E esse negativo bem aqui, ó, a de aço diminuiu 4 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Então, para a gente terminar, vou botar aqui, ó, qual vai ser a diferença entre elas? Certo? A diferença entre os tamanhos finais. Se inicialmente era igual, como é que faz para a gente saber a diferença no final? Poxa, é só ver quanto foi que dilatou uma, quanto foi que dilatou a outra e ver qual fazer a diferença entre elas. Tá bom? Lembrando aqui, meus amigos, esse sinal, qual é a interpretação desse sinal? Diminuiu. Qual é a interpretação desse sinal aqui? Diminuiu. Para ficar mais fácil para a gente fazer a continha, eu não vou colocar esses sinais porque eu já sei a interpretação deles. Tá? Então eu vou botar ali só o valor puro. Como é que os professores de matemática chamam isso? O módulo. Tá? Só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Uma vez que esses sinais aqui significam o quê? Que diminuiu o comprimento. Tá bom? Então vamos lá, ó. A diferença entre elas vai ser o módulo da dilatação do latão menos o módulo da dilatação do aço. Ok? Dilatação, a diferença entre eles vai ser 8, não bota o sinal, já sei o que ele significa, 10 elevado a menos 4, menos 4 vezes 10 elevado a menos 4. Como é que faz essa continha agora? A gente considera, a gente repete a potência e subtrai só os números. 8 menos 4, 4, vezes 10 elevado a menos 4 metros. Pronto. Essa é nossa resposta final, tá? Essa vai ser a diferença no final entre elas. Beleza? Então, vamos ver aqui no slide. Resposta certa, letra A. Ok? Beleza, gente? Então,
Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só dar uma voltada no vídeo e assistir mais algumas vezes, tá? Que aí você consegue entender, beleza? Então, eu fico por aqui e espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima questão. Tchau, tchau.